Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Efésios, no capítulo 3, vamos destacar aqui o verso 20. Amém? Ora, aquele que é, o quê? Poderoso, para fazer o quê? Tudo. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo, é isso que eu quero meditar com você. Segundo o poder que opera em nós. O poder opera através de cada um de nós. Deus está falando aqui, o poder, Ele está dizendo, ó, Deus só tem um motivo para nos dar tudo isso. Para o louvor e a glória dEle. Para glorificarmos a Deus. Quando nós entendemos esse princípio, ora, qual é o princípio do oxigênio? Tantas coisas. Mas para dar o quê? Principalmente vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que Deus iria dar todas as coisas que Ele conquistou e deu, se não fosse para o louvor, a honra e a glória dEle? Nós nunca teríamos condições de louvar a Deus se não fosse, se Ele não nos desse condições disso. Nós não louvamos a Deus porque você tem uma vida perfeita e vai tudo bem. Não, a sua vida perfeita é Cristo Jesus. Porque Jesus é a vida. Sem Ele, nada funciona. Então, ele está dizendo assim, o poder que opera em nós. Para quê? Para sermos testemunhas desse poder. Como nós vamos ser testemunhas? Através da nossa própria existência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho meditado e visto que nós, como homens e mulheres de Deus, usamos muito pouco o poder de Deus. Ou quase nada do poder de Deus. Você tem, mas não usa. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez eu podia exemplificar dizendo o seguinte, você tem um espaço aqui enorme, e com tantos departamentos que muitas vezes você nem sabe que tem todos esses departamentos. Ou nem sabe o que tem ou o que não tem. Até o momento que você precisa. Aí você, então tem isso na igreja, então tem esse departamento, então tem esse material. Por isso que muitas coisas acontecem na nossa vida, porque Deus permite. Se Ele não permitisse, nós não iríamos nunca glorificar a Deus. Pensa uma coisa, se tudo que você deseja, Deus te desse. Você estaria hoje aqui? Não, você estaria hoje longe das coisas de Deus. Porque tudo o que quer é dar. Se você quer educar seu filho e você dá tudo para o seu filho e ele nunca ouviu a palavra não, o dia que você partir para a glória, se for, né? Como ele vai ser a vida dele aqui embaixo? Vai ser bem difícil, porque ele nunca ouviu a palavra não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele está dizendo assim, esse poder, é tremendo esse texto. Tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, o poder que opera. Você tem que ler várias e várias vezes o mesmo texto. O poder que opera em nós. É através de cada um de nós que opera esse poder. Para poder testemunhar, para poder falar dele. Ele não opera, segundo o texto, com a força física. Mas ele atua com o poder que opera através de nós. Por favor, Colossenses no capítulo 3. Eu queria destacar o verso 1 e 2. O livro, lá no livro de... Depois você pode abrir, mas não agora. Mas no livro de Jeremias diz que Deus tem pensamentos
a respeito de cada um de nós. Então Deus sabe exatamente como, quando e onde Ele vai nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses, no capítulo 2, aliás, capítulo 3, do verso 1 e 2, diz assim: portanto, olha, aqui há uma pergunta. Se você já ressuscitou com Cristo, se você está vivendo através de Jesus, o que é para fazer? Buscar as coisas do alto. Será que buscar as coisas do alto é ficar olhando para cima? Não. Como uma pessoa cega vai saber o que é alto, é baixo, não sei. Fica difícil. Mas ele está falando assim: eu quero que vocês prestem atenção no que eu deixei para cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Busque as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Se Ele está em mim, e nós estamos nele, mesmo que você esteja aqui, onde você está espiritualmente? À direita de Deus. Por quê? Porque tudo é através de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a maior arma que o inimigo tem para os próximos tempos é o medo. Amém? É o medo. O medo vai ser a maior arma que vai ter. É a maior arma que todo o anticristo vai ter. Ele vai pôr tanto medo nas pessoas, que as pessoas vão obedecer, não por obedecer, mas obedecer por medo. Para que você usa máscara? Porque você está cumprindo um decreto? Ou porque você tem medo? Amém? Se eu tenho medo, eu não vim alisar, hein? Tudo bem? É porque nós não estamos, então, preparados. Você não está preparado para ver Jesus. Ah, mas é que, sabe, apóstolo, eu queria fazer tantas coisas. Ué, por que você não faz? A maior parte do nosso tempo, quem deu a vida por nós? Não é Jesus? Sim ou não? Sim. Mas a maior parte do nosso tempo, nós damos para duas coisas: trabalho e nós mesmos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todo o tempo que a gente tem, nós não estamos dando para o Senhor ou para a glória dEle, ou fazendo coisas a respeito de fazer um grande evangelismo. Eu vejo muitas vezes a gente falar em missões, é uma coisa que eu gosto muito. Mas quando eu estava em missões, eu estava num trem na Rússia, nós estávamos indo para uma das cidades de lá, estava muito frio, e eu estava pensando dentro daquele trem, passamos quase 24 horas dentro daquele trem. O que eu estou fazendo aqui? Se no meu país existem cidades, muitas, cidades e municípios, muitos, que sequer têm uma igreja evangélica. Amém? Não precisamos ir muito longe, não. Nas divisas aqui de São Paulo com Minas, você vai encontrar várias cidades ali. Procura uma igreja evangélica. Talvez você encontre um crente, mas que congrega numa cidade vizinha, mas na cidade mesmo, não tem. E eu disse: por que eu não faço nada pelo meu país? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto de missões, mas nós temos tanta coisa a fazer, irmãos. O lugar que você
produz, o lugar que você trabalha, quantas pessoas estão ali? Que através de você, uma palavra que você pode pôr ali muda tudo. Tudo muda. Mas eu primeiro preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. Por isso eu convido você realmente, e vocês que estão nos assistindo também, ou participando, que faça essa matéria que vem do seminário nesse próximo mês, que é uma posição em Cristo. Se você souber qual a sua posição em Cristo, muda tudo. Amém? Coloque o próximo verso. Ele está perguntando se eu ressuscitei. Agora ele diz, pensai nas coisas que são, novamente repetindo, de cima. Aqui, irmãos, não é um talvez, quem sabe, está escrito assim, e não nas que são da terra. Talvez você diga, mas apóstolo, como eu não posso pensar nas coisas que são da terra? Eu preciso viver. Ué, você acha que você tem condições de viver sem Jesus? Sem Ele te der os dias de vida? Você dorme todas as noites, você não sabe se você vai acordar. Tem gente que nem dorme porque tem medo de dormir, porque se pensa que não vai acordar. Então fica acordado. Está tão preocupado com as suas coisas que não consegue dormir. Amém? Conheço pessoas que têm carteira de habilitação, mas não dirigem. Eu pergunto, mas você tem uma carteira de habilitação, mas não dirige. Por quê? Tem o quê? Medo. Medo. Tem a carteira. Está habilitado. Isso só no documento. Mas e na realidade? Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele diz assim, pedimos ou pensamos? Ele é que sabe os planos que tem para nós. Poderíamos fazer duas perguntas. A primeira delas seria qual? Qual é o fim que eu e você nós desejamos? Qual é o fim que você deseja? Qual é o futuro que você deseja? E aí nós perguntamos para as pessoas vão dizer, não, eu quero uma vida tranquila, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e gastar. Mas só falta sair no carnaval, meu irmão. Não é assim? Eu quero uma coisa assim, uma tranquilidade. Ora, mas está escrito na Bíblia que se você realmente quer amar o Senhor e viver de Jesus, você vai ter o quê? Perseguição. E quando você faz um propósito com você mesmo, não, eu quero realmente ter uma vida com Deus, tal. Aí você diz, apóstolo, não sei o que está acontecendo na minha vida. Lá na empresa todo mundo está me perseguindo. Ué, por quê? Resposta de oração. Sim ou não? Palavra tem poder, irmãos. Amém? Palavra tem poder. A palavra de Deus e a palavra que você diz também tem poder. No mundo espiritual, não existe foi sem querer. Ah, foi sem querer. Não, não existe isso. Foi só uma brincadeira. Até em Provérbios está escrito, nunca faça alguma coisa e diga, foi só brincadeira. É sim ou não? Amém? Dá para se viver uma vida muito boa, tranquila, sossegada, e ainda você... Porque você não vai ligar mais para as lutas, nem as preocupações. Você vai deixar que as demais coisas realmente sejam acrescentadas. Você vai confiar que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra tem poder. Palavras são sementes. Eu queria que pudesse colocar no livro de Provérbios, no capítulo 18, a partir do verso 20.
Vamos ver o que está lá. Não vejo a hora que acaba esse negócio de máscara aí para mim poder ver sua boca, porque você fica me enganando e você não está lendo e não está falando, está só bufando. Para dizer que está falando. Mas, por favor, do fruto da sua boca. Do fruto da sua boca se fartará o seu ventre. Qual o fruto da boca de uma pessoa que é muda e surda? Qual o gesto que ela vai falar? Por sinais. Tem até o nome de uma moeda, não tem? Ou não? Ou é semelhante? É. E ela não está falando? Mas que boca então é essa? Irmãos, a boca do coração são as coisas espirituais. E aqueles que podem soltar a palavra tal, a boca física fala das coisas físicas. Mesmo que nós estejamos falando das coisas espirituais, porque primeiro vem aqui. Se eu não estou crendo, irmãos, só estou falando. E aí o que adianta? Amém? E ele diz assim, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Posso ir para o próximo verso? A morte, quem? A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Se você pegar um gravadorzinho, pôr no seu bolso e ficar gravando o que você falou durante as 24 horas, você vai ver que você falou mais besteira do que produtividade. Sim ou não? Você vai falar negativo, coisas negativas, não dá, não tenho, não posso, não tenho jeito, isso aí não tem jeito. Por que não tem jeito? Então você está contradizendo a palavra que diz que tudo pode naquele que fortalece. Tudo é possível o quê? Crer. Por que Deus fala com Josué e diz assim, Josué, você vai fazer esse povo atravessar todo o deserto, o rio, e vocês vão chegar na terra que eu prometi. Você vai fazer isso, mas tem que ter uma coisa, você não pode se afastar do livro. Você vai ter que meditar nele dia e noite. E então você fará, não diz que Deus fará, você fará este povo chegar onde tem que chegar. Oh, glória a Deus, irmãos. Agora, quanto mais atividade você tem, você pode fazer durante o ano, irmãos, todo seminário, congressos, palestras, mas se tudo aquilo não deixar entrar dentro do teu coração e ser real, e você viver, não vai funcionar. É só palavra, uma multidão de palavras. O que vai adiantar? Nada, você vai ter um monte de coisa e daí? Quantas vezes eu via no hospital, acompanhando lá os pacientes, e muitas vezes os médicos especialistas, não sabiam o que fazer com aquele paciente. E levávamos o nome daquela pessoa para a sala de capelania e íamos interceder. Interceder é advogar. É chamar as coisas que não são para serem. Para advogar, eu preciso conhecer a palavra, a lei. Senão vou falar só história. Eu mais vou contar história do que decreto. Amém?
Então, nós levávamos o nome da pessoa ali para orar. Por quê? Porque o médico já tinha chegado ao seu limite. Não tinha mais o que fazer. Então, nós íamos levar para Deus. Deus, o Senhor é juiz de tudo. O Senhor decide quem pode ficar ou não. Eu não conheço essa pessoa, mas o Senhor conhece. O Senhor vai deixar ficar? Nós gostaríamos que ficasse. Não sei se é um cristão ou não. Quem sabe pode ter uma oportunidade de conhecê-lo. O Senhor pode fazer isso? Eu sei que o Senhor pode. E nós já te agradecemos. E muitas vezes, no outro dia, a gente tinha uma novidade de vida. Aquela pessoa tinha realmente saído do problema que se encontrava. Outras vezes, o médico tinha achado uma resposta. Porque a gente orava assim, Senhor, é um médico. O Senhor deu condições dele ser um médico. Senão ele não ia ser. Ele pode ser que nem te conheça. Mas isso não impede que foi o Senhor que fez com ele isso aí. Ajuda-o. Dá uma luz para esse cara. E aí, pá. Acontecia. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o que pedimos ou pensamos, o poder que opera através de nós. Eu sempre digo que o crente realmente não sabe o que tem no coração, porque na mão você sabe o que tem, é um livro. A Bíblia é apenas um livro. Mas o que está dentro é poder. Será que eu sei usar esse poder? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo nessa terra, irmãos, é a lei da semeadura. Se você ficar... Por que o Senhor falou para não se preocupar? Porque preocupação perturba a tua vida e tuas coisas. Por que ele disse assim, vivei em harmonia? Porque quando você fica irritado, nervoso, gritaria, blasfêmia, não sei mais o que e tal, irmãos, é passar uns dias, você vai ter teu intestino solto, ou dores por todo o corpo, ou noites mal dormidas. Foi aquela comida. Não, não foi não. Foi aquele ato que nós fizemos e não demos a atenção que devia ser dada. Porque o tempo todo nós estamos o quê? Distraídos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Sabe, nós temos que ter a visão. Quando eu ler a palavra, fala aí, não, peraí, eu tenho que ter uma visão, a visão que Deus tem para a minha vida. Se Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, a multidão estava com fome, e ele olha para os discípulos e diz, dá de comer para eles. E eles olham para Jesus e dizem, mas como? Como eu vou fazer isso? A gente vive o tempo todo dizendo, como eu vou fazer isso? Como eu vou resolver isso? Eu não vou resolver. Amém? Você tem que ir pelo menos 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Na frente do espelho, por isso que aqui na igreja tem espelho, bastante espelho, para você poder ir lá. Hoje você pode ir lá e dizer assim, eu não sei. Você está respondendo a pergunta para você. Como é que eu vou resolver isso aqui? Não sei. Aí você viu que nós colocamos na pilastra, tem dos 4 lados, não tem? Olha para a pilastra. Não precisa olhar para mim, olha para a pilastra. Porque eu não tenho espelho, eu não reflito nada, só a glória de Deus. Dos 4 lados tem, não tem? Para que você de um lado fala, eu não sei. Aí você dá a volta, no outro lado, olha e diz, porque está falando para você, Deus proverá, rapaz. E fala sério com você. Chama a tua atenção. Amém?
E quando você for falar, se você tiver de máscara, você tira essa máscara e fala comigo. Oh, glória a Deus. O que o medo faz, irmão? Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Perguntaram assim para mim, apóstolo, mas por que o senhor está também usando? Sabe por quê? Porque as pessoas não querem receber cura. O que Jesus passou no olho do cego? Não mexa comigo. Então, como as pessoas não querem que sejam curadas, eu ponho máscara. Não vai receber a minha saliva também. Acabou. Amém? Essa semana vai vir bastante e-mail lá, né? Torpedo. Os camaradas não pisa pesado comigo. Não foi brincadeira, não. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Segundo, diga comigo, segundo o poder que opera através de mim. Você entende isso? Que a presença de Deus está no seu coração. Pai, isso é tremendo. E o poder que opera através de você. Mas se você não crê, o que vai adiantar? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava meditando e vendo umas coisas tremendas, e eu fui procurar na minha Bíblia quantas igrejas Jesus abriu. Na verdade, ele não abriu nenhuma. Ele trouxe o templo dele. Trouxe todo o reino dele. Com surdos e mudo. Ele não abriu hospital. Ele curou. Com os mortos. Não fez plano funerário. Ressuscitou. Por que Deus falou então que nós poderíamos fazer isso? E no maior tempo de maiores problemas que nós estamos vivendo, seria o maior tempo que nós iríamos mostrar o poder que Deus tem através da igreja dele. Mas não está acontecendo isso. Louvado seja o Senhor. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo para você que você não vai ter mais vida, né? Se fosse uma água fria jogando, não, nada disso. Você vai ter a sua vida sim. Mas dentro da sua vida, você vai ser um tremendo adorador de Deus. Por quê? Porque você descansa. Você aproveita, você descansa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você já parou para meditar qual foi a última vez que você realmente descansou. Que você não teve preocupação. Você vai ver que você vai chegar na tua mocidade, né? Quando você era mais garotão, talvez dependia dos pais. Não tinha preocupação. Por quê? Isso é um problema do meu pai. Meu pai resolve, não é assim? E Deus disse assim, eu quero que você aprenda a descansar em mim. Descansar em mim. Entrega os teus projetos para mim, me dá para mim. Deixa eu pôr ordem nisso. E depois eu te devolvo. Mas eu vou dar ordem a ele. Nós podemos fazer planos e projetos. Nós somos a imagem e semelhança do Deus vivo. E Deus é um criador. O homem cria coisas. Mas nós temos que apresentar na mão de Deus. Falar, Senhor, eu preciso que o Senhor dê forma a isso. A minha vontade é isto. Mas eu não sei se ela vai bater com a sua vontade. A sua vontade é essa? A vontade de Moisés era ficar lá com a família dele, com os filhos dele, cuidando lá do rebanho que nem era dele. Aí Deus chama ele.
E é interessante que eu gosto de traçar um paralelo aqui, que tanto Davi como Moisés, eles estavam cuidando de rebanhos que não eram deles. E Deus chama. E é interessante que quando ele chamou o profeta Eliseu, ele teve que destruir o quê? Carroça, bois. Por quê? Porque aquilo era dele. Então, quando Deus chama alguém que você é o possuidor da propriedade ou daquela coisa, a gente tem que se desfazer. Porque não se pode servir dois senhores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas quando ele pega tanto Moisés quanto Davi, que trabalhava um para o pai e o outro para o sogro, eles falaram, tudo bem, eu deixo e vou seguir o que Deus quer. Mas ambos os dois tiveram bênção paterna. Você está entendendo o que é ser enviado? E Jesus disse assim, eis que vos envio como cordeiros ao matadouro, mas não para morrer, mas para tirar daquele matadouro um monte de cordeiros que não conhece quem é o pastor deles, que é Jesus. Amém? Então, quando você está, não, eu vou evangelizar as pessoas, eu vou falar de Jesus para as pessoas. Eu não tenho que obrigar as pessoas a ir à igreja, você não tem que encher a paciência de ninguém. Você só tem que falar do amor de Deus. Mas eu posso falar do amor de Deus mostrando quem Ele é na minha vida. Amém? E aí as pessoas vão te ouvir. Elas vão procurar alguma coisa, vão congregar em algum lugar, porque isso é necessário. Mas você apenas mostrou onde é o caminho, a verdade e a vida. Agora depende da pessoa escolher o sim ou não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9. O que diz lá? Como está? Está escrito. Bom, vamos ver se a gente relembra. A primeira face do espelho é para dizer o quê? Não sei. Nas costas dele é para dizer, Deus proverá. Aí tem as laterais. O que você vai dizer na primeira lateral? Está escrito. Amém? Está escrito. Está escrito. O que está escrito? As coisas que o olho não viu. Quando você tem um projeto para fazer algo que está envolvido as coisas de Deus ou mesmo a sua vida mesmo. Teu olho já viu o final do projeto, como vai ser, o que vai acontecer? Não. Até então está na área o quê? Espiritual. Aqui, ó, no coração. Pretendo, se Deus permitir, fazer tal coisa. Vou pôr na mão dele e vou deixar ele dar forma à coisa. E louvado seja o nome do Senhor. Amém? O olho ainda não viu. E o que mais diz? O ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, ele não está falando só do céu. Se ele está falando do poder que opera em nós, ele está falando em terra, aqui, nesse planeta, agora, nessa vida. É essa vida que nós temos que viver. Amém? E o que mais ele diz? Continua o texto. Mas Deus revelou pelo seu Espírito.
Então, primeira parte do espelho. Não sei. As costas do espelho, Deus proverá. Lateral, está escrito. Agora eu vou para a outra. O Espírito Santo vai mostrar. Ó, você já tem 4 coisas poderosas aí para a tua vida. O Espírito Santo vai mostrar. Ele vai revelar. Porque Ele é quem revela. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. É que agora, com toda essa tecnologia, né? Eu gostava daquelas máquinas antigas que punha filme. Né? Você põe um rolinho de filme para tirar uma foto. E era muito legal, porque se você errasse a foto... Como é que é? É o que o bandido fala, não é? Perdeu, perdeu. Perdeu mesmo. E muitas vezes a gente deixava, né? Lá chegava o nosso filho, o novinho, não sabia ainda, toda criança quer abrir a coisa para saber o que tem dentro. E abria a máquina. O que acontecia? Queimou. Perdeu, queimou. Então veio a tecnologia, nos ficamos o quê? Vagabundo. Porque essa foto você tira quanto você quiser, você apaga, você faz do jeito que quiser, faz um não sei o quê, ela não mostra realmente quem você é, porque aquelas fotos não enganavam, não. Aquelas fotos mostravam realmente quem você era. E se estivesse ruim, ela está ruim mesmo. Hoje não. Hoje você passa no aplicativo, tal, aumenta lá o Lordex, aumenta o Frentex, aumenta tudo, diminui o outro, ajeita ali, tira aqui, põe ali. Mas o dia que alguém que te viu só na mídia e encontra você pessoalmente, não te conhece. Porque fala, mas não, eu sou aquela pessoa. Não é possível, você não é aquilo tudo. Não. Cadê os negócios aí? Cadê os adereços? Então, irmãos, a tecnologia está tão avançada que eu não sei o que vai ser o futuro, irmãos. O futuro vai ser muito maluco, porque os homens estão agora casando com personagens. Personagens de internet. Que coisa maluca. Apresento minha esposa aí. Está aqui, ó, no celular. Ah, mas não pôde vir? Não, é isso aqui. Tem gente que gosta tanto, porque o celular hoje dá para falar com ele, né? Não é assim? Eu ainda não consegui falar com o meu, porque começou a falar umas besteiras lá, eu quase dei uma martelada nele. Mas todos têm nome, que eu saiba, né? Vocês me ajudem, vocês são os internautas de hoje. Mas todos têm nome de mulher, não é? E aí a pessoa conversa, parece que está casando com aquilo, tal. Porque... Tudo virtual, irmãos. Põe lá um negócio, um óculos, lá uma caixa na sua frente, que isso aí com o tempo vai diminuir, vai passar a ser um óculos. E você vê aquela maravilha, né? Aquelas bolas passando e você quer pegar. Quem vê você na rua pensa que você está doente, porque você está assim, ó, no ar. E você está lá pegando, vendo, ai, que maravilha. Isso vai nos tornar cada vez mais preguiçosos. Eu perguntava ao Senhor, Senhor, como é que pode alguém que viver as coisas espirituais do teu reino e de repente querer se afastar disso? Ficar prostrado na sua casa, no seu canto, nas suas coisas. Irmãos, aquele que quiser manipular Deus, vai se arrebentar. A Bíblia diz, de Deus não se zomba, nem se brinca. Não tem como manipular Deus.
Nem Deus está fazendo isso conosco. Ele quer que a gente faça de coração, com alegria. Mas querem manipular. Não, eu quero que Ele me dê as coisas só, mas não quero a regra dEle. Não funciona, irmãos. Eu sei que é gostoso orar, fazer tal, mas vai chegar um momento na tua vida que você vai lembrar desse barbudo aqui. E vai dizer, agora eu entendo. Agora eu entendo o que ele está falando. Os mentores, quando me ensinavam, diziam assim, olha, Reinaldo, se eu pudesse abrir a minha cabeça, pegar o que Deus me deu, a experiência que deu e te passar, eu faria isso. Mas não dá. Você vai ter que ter as suas próprias lutas, tribulações e experiências. Muitas serão boas, muitas serão doloridas, outras serão prazerosas, mas você vai ter que viver cada uma delas. Não tem como. Amém? Porque fica muito fácil, irmãos. Chegar aqui, põe uma palavra sobre a minha vida. Não, a palavra já está aqui. Deus quer fazer proezas. Você entende isso? Deus quer fazer proezas através da minha vida e da tua vida. É tremendo isso, irmão. Onde Ele quer fazer essas proezas? Em cima das nossas lutas e dificuldades. Então, se você pega as suas lutas e dificuldades e diz assim, vou transformar vocês em meu laboratório de experiência. Porque eu vou aprender. Eu vou me aprender a me livrar de todos esses problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Cada luta, cada problema, cada dificuldade, vou para a palavra. O que a palavra diz para fazer? Assim, vou fazer. Mandou fazer daquele jeito? Vou fazer. Vou me alinhar a isso. Aí você vai ver que ela começa a acontecer naturalmente, o natural de Deus na tua vida. Você vai ter o sono do justo, vai descansar em paz, porque sabe que amanhã Deus proverá como Ele proveu hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguma coisa nesse texto? Oh, esse é tremendo, irmãos. Qual homem, como está escrito? Porque qual homem sabe das coisas do homem? Senão o espírito do homem. Letra minúscula. E que nele está, assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão quem? Veja que aqui está em minúsculo, e aqui está em maiúsculo. Aqui está falando do Espírito de Deus. O Espírito Santo? Não, está falando da palavra de Deus, ela tem vida. É o Espírito Santo que dá vida àquela palavra. Ele te leva até o teu coração. É nela que eu vou entender o que Deus quer para mim. Então você pode dizer o seguinte, Deus não tem. Pode falar, não tem problema. Deus não tem preparado para mim nenhuma derrota. As derrotas que muitas vezes eu colho são plantações minhas. Ou por pensamento, palavra ou obra. E aí vem as derrotas. Mas Deus não tem nada preparado para isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Oh, isso é tremendo, meu irmão. Oh, glória a Deus. Se nós formos fazer uma comparação, me dá mais um textinho aí, vai, só para abençoar a gente. Porque ele é poderoso. Mas nós, diz assim, mas eu não recebi o Espírito do mundo. Então, entenda, o inimigo quer pôr o Espírito do mundo. Qual é o Espírito do mundo? Eu preciso trabalhar. Teve irmãos que já me pediu para orar, para ele conseguir hora extra. Eu falei, irmão, desculpa, mas eu não vou orar para isso.
Não está escrito em palavra nenhuma que Deus quer que você faça hora extra e se mate. Amém? Diz que quando você é fiel no pouco, Ele te põe no muito. Ele te leva para cargos onde você menos esperava, Ele te põe lá. Isso é tremendo, irmãos. Amém? Esse é o espírito do mundo. O espírito não, mas eu vejo muitas vezes o cristão falar, mas isso é a coisa, é o momento, é a coisa que está acontecendo. Mas eu não vivo disso. Amém? Nós podemos usar as coisas. Carro é uma grande invenção, não é? E cada vez ela está ficando melhor ainda, e agora está ficando elétrico, e é fantástico isso. Logo mais, agora já tem o... Já pensou quando inventarem o marido eletrônico? Que é o sonho de toda mulher, ter um controle remoto na mão, desliga ele. Amanhã eu falo com você. Hoje, dou uma pausa. Então está falando lá, dá uma pausa nele, fala, vou tomar uma água, depois volta, o que você está falando? Porque ele vai continuar falando exatamente onde ele parou, não é? Meu Deus. Os carros não são uma invenção tremenda? Mas é para fazer o quê? Para usar. Para usar. Entrar dentro, ligar e andar. Aí você passa por uma estrada, chega lá, tem muito barro. Porque tem muito cristão que faz isso. Eu não vou pôr meu carro no barro. Qual é o problema? Depois você manda lavar. Não é assim? Oh, glória a Deus. Não é tremendo? Eu acho as coisas tão simples. Você quer ver uma mulher nervosa? Pega o pano de prato e limpa alguma coisa que caiu no chão. Só pelo barulho você já notou que a coisa é feia. É feia, não é? Ela vai olhar para o marido e vai dar um grito. E às vezes aquele grito é tão forte que pode até matar o cara, porque assusta. Você está maluco? Olha o que você fez. Você fala, meu Deus, mas o que eu fiz? Você nem se mexe, né? O que eu fiz? Você pegou o pano de prato. Um pano de prato. Sabe o que é feito daquilo? Do saco da farinha. Só porque passaram lá um bordadinho, uma pintura. Mas veio de um saco de farinha que estava nas costas de um cara que estava carregando aquele saco suado, fedido. E nós damos tanto valor para um prato e não damos valor para o que está escrito. É feio, hein? O que mais diz? Mas o Espírito de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente. Gratuitamente, irmãos. Tem mais um? Tem mais um para nos abençoar? As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas... Agora uma pergunta. Nós não vivemos assim? Irmão, você não percebe porque você está no seu país. Vá para outro país. Você vai ver o que é comparar as coisas. Aí você vai pensar... Meu Deus, no meu país, quando eu estou conversando e falando, eu estou falando, mas a minha mente está comparando. No momento que você está conversando com alguém, por exemplo, você fala lá, olha, sentou na cadeira, sua mente já sabe o que é uma cadeira. Mas num outro país, com outros costumes, tradições diferentes, as pessoas falam as coisas, você fica assim, buscando, meio no vago, com o que você pode comparar
para poder entender o que é aquilo. Quem pode falar, por exemplo, fala uma fruta aí que poucos conhecem. Quem conhece essa fruta? Temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 só conhecem essa fruta, não é? Eu não sei nem o que é. Agora, descreve ela para nós. Ó, ela é verde, comprida. O que você já pensou? Ó, pepino é comprido, pepino é verde. Que mais? Tem muita coisa aí que é comprido. Fino. Já perdeu o pepino, agora já foi para a vagem. O que mais? Caroço revestido e é preto. O caroço? Olha aí. Carninho onde come. Com o que você compara, meu irmão? Se a pessoa falar, quer um pouco, você vai dizer, não, obrigado, eu já almocei. Por quê? Porque você não conhece, irmãos. Tua mente não tem informações. Você está entendendo que a sua mente é o seu coração? E quando você põe a palavra dentro do seu coração, quando o Espírito Santo fala alguma coisa, você já sabe o que é. Comparando coisas espirituais com espirituais. Se eu não tenho a parte espiritual, que é da letra, no meu coração, como eu vou entender quando Deus estiver falando alguma coisa? Pouco tempo, né? Para a gente poder trazer tantas coisas poderosas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, se você pegar... Eu estou caminhando para o final já. Eu estava fazendo uma comparação entre o apóstolo Paulo e um outro homem de Deus, João Batista. João Batista era parente de Jesus. Quando ele estava sendo gerado no ventre da sua mãe, e Maria chega ali, ele salta no ventre dela. Ele batizou Jesus. Ele viu o poder de Deus descer sobre Jesus quando ele saiu das águas. Ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus. Mas o apóstolo Paulo estava depois que Jesus foi para Deus. Já estava vivendo o tempo da graça. Então nós temos João Batista vivendo antes desse tempo, porque Jesus ainda não tinha subido no Calvário. E temos o apóstolo Paulo e Jesus já tinha ido para o Calvário. O apóstolo Paulo tinha uma revelação do Cordeiro. É uma diferença entre só saber quem é o Cordeiro e viver o Cordeiro. Você consegue entender isso? Tem muitos crentes que só sabem e tem muitos que vivem. Louvado seja o nome do Senhor. Então é só ver o que um fez grandes coisas, tanto que foi chamado de profeta do Altíssimo, mas o que o apóstolo Paulo fez? Ele fazia porque ele tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus. O que é intimidade? É aquilo que Deus tinha com Adão e Eva. Ele tinha intimidade com os dois, e os dois tinham intimidade com Deus, conversando um com o outro. Você vai trabalhar para o governo, ou para um rei, ou para alguém assim muito alto no seu cargo. Se você for lá de baixo, você não encosta na pessoa. Sim ou não? Você não encosta, você não pode chegar perto de um rei. Você não pode tocar no rei, na rainha, seja quem for. Mas aqueles que estão perto, aqueles que vivem juntos, têm intimidade, conversam,
sabem de coisas que os outros não sabem. Amém? Deus quer que eu e você tenhamos essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, com o poder do Espírito em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele criou isso, Ele deseja isso. Ele quer que eu e você alcançamos isso. Talvez você possa perguntar, mas apóstolo, como eu posso chegar nisso? Bíblia. Bíblia, oração, jejum. Vai chegar uma hora que o jejum já é embutido em você. Você não precisa ser mais convocado. Você vive em jejum. Para você, se vai comer, não vai comer, tanto faz. Você só precisa da água. Toma água, tá bom. Amém? Mas você vai viver da oração. Só que a oração vai ser diferente. É uma oração diferente. As pessoas estão perdendo a qualidade de vida mútua, ou no lar a dois, ou na igreja com os irmãos. Quando nós sentamos, nós não sentamos para conversar coisas espirituais. Ou nós sentamos para reclamar da vida, ou para falar qualquer outras coisas, menos as coisas espirituais, que são as que interessam. Não tem isso mais. Você olha para dentro do seu coração, e seja sincero com você mesmo. A gente vem, talvez, ao templo, ou porque tem que vir, ou porque tem algo para fazer, mas não há aquela coisa de dizer, eu preciso ir, eu quero estar lá, eu não posso faltar nisso. Eu tenho que estar ali. Eu preciso. Quando encontro um irmão que não vê talvez há um tempo, oh, que bom ver você. E só. Oh, foi muito bom estar com você. Ah, com você também, glória a Deus. E agora tem essa tecnologia, né? Olha, foi muito bom estar com você. Mas onde é que você está? Eu não posso te abraçar, não posso te tocar. Você vê que nós estamos sendo encaminhados a uma frieza espiritual que jamais foi vista nessa face da terra. Que quando o Espírito Santo soprar, quem não tiver firme nas coisas de Deus, não vai aguentar. Não vai aguentar. Escuta o que eu estou te falando. A Bíblia diz que vai vir um tempo, daqui a um tempo aqui, não sei quando, que as coisas vão balançar. Não é agora não. Isso foi só um ventinho, esse negócio aí dessa Covid aí. Tem coisas piores que vêm aí. Diz que vai balançar para ver os que estão firmes. Você pega um tabuleiro de xadrez e pega um preguinho e bate embaixo do tabuleiro e prega algumas daquelas peças e mostra para a pessoa e diz assim, qual aqui está firme e qual que não está. O que você vai mandar fazer? Chacoalhar, né? Chacoalha. As que estão firmes vão ficar. As que não estão vão cair. Quanta gente que poderia estar conosco, mas tem outras coisas para fazer. Mas Deus continua te amando, continua te protegendo, continua te dando um dia a cada dia, um dia a cada dia, esperando que um dia a gente volte a ter aquela adoração do apaixonado. Sabe onde as pessoas estão pondo essa paixão? Artistas, jogo de futebol,
ganhou um título, alguém aí, ficou comemorando a noite inteira? Se o Espírito Santo diz, olha, posso ter um momento com você? Eu precisaria revelar algumas coisas para você. Não dá, Senhor. Porque amanhã eu tenho um compromisso. Mas amanhã isso não é teu. Amanhã não é teu. Você consegue entender isso? Você que está na tua casa aí no quentinho, deve estar tomando até chimarrão. Você entende isso? É porque... Amém? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós estamos perdendo aquela paixão de estar no templo, de vir para o templo, de estar na coisa. Isso está se desfazendo. Se você vem numa reunião e no dia seguinte tem outra, fala, mas eu já vim na quarta, porque eu vou vir agora outra vez no sábado. Não é assim? Pode ver nas 2 semanas que tem seminário, frequência na igreja, cai. Por quê? Eu já fui no seminário. Mas aqui não é emprego, ninguém está marcando cartão. Cadê aquela coisa de falar, eu quero ir para o templo? O Espírito Santo vai falar comigo alguma coisa, vai me revelar alguma coisa que eu estou precisando. Minha vida está um caos. Mas a gente está ficando na dependências de orações só. Mas Deus quer que você dependa do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando que você não vai receber oração. Você vai receber. Mas Deus quer ter um tete a tete com você. Você entende isso? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu termino aqui dizendo, estar com Deus deve ser o nosso objetivo, o nosso modo de vida, estar com Deus. Sabe, ter aquela sensação gostosa, vou ao templo, vou estar no templo, vou estar fazendo, vou estar adorando, vou estar fazendo, algo vai acontecer na minha vida. Eu quero te dizer que o mês ainda não terminou. Grandes decisões você pode tomar ainda. Grandes coisas faz o Senhor, não precisa de muito tempo não, Ele só precisa de um momento. O filho pródigo pegou as coisas dele, pegou o dinheiro dele, saiu para viver a vida dele, como muita gente quer. Não, apóstolo, eu quero viver a minha vida. Eu tenho a minha vida para viver. A filosofia hoje é essa, eu quero a minha vida. Mas você não vai pensar em família? Não, eles já viveram a deles, eles que se virem. Eu vou viver a minha vida. Eu vou ser feliz. Esquece que feliz é em Cristo. Então, as pessoas, é essa mentalidade que está vindo. Mas estão esquecendo que eu estou aqui para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui para a glória de Deus. Há um filho do Pai, do Criador de todas as coisas, que deu a vida por mim e por você. O que eu vou fazer? O meu objetivo tem que ser Deus. Porque as demais coisas, bom, elas vão ser acrescentadas. E você nem vai saber como. Pouco interessa. Amém? Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? E eu termino dizendo a seguinte coisa. Se alguém for no banco, você tem conta no banco? Você aí de casa, tem conta no banco ou você está no banco? Eu acho que os dois, hein? Você tem conta no banco e está no banco. E você vai amanhã e aparece lá um depósito, vai, R$200. Tudo bem? R$200 na sua conta, que não foi você que depositou. O que você faz? Você nem falou amém, ainda está pensando o que você vai fazer. Mas tudo bem, o que você faz?
vai na gerência perguntar, não vai? O que mais? Tem mais alguém que vai para a gerência? Ou vai ficar na moita? Não, vai falar, é semeadura, não é? Semeadura, R$200 é semeadura. Agora, você vai ao banco amanhã e tem R$1 milhão depositado. Você não vai falar com o gerente? Aí você vai falar com o gerente, não vai? Não, não. Você não consegue acreditar. Você entende por que Deus não faz grandes coisas na tua vida? Porque você vai duvidar. Você não vai acreditar que é Ele que mandou fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você fale, mas eu posso também falar cada coisa. Não. Eu falo as coisas que eu já vivo. Estávamos precisando de umas coisas aqui na igreja. E era uma verba muito alta. Aquilo ia ter que fazer uma campanha muito longa. E era urgente. Falei, Senhor, eu me proponho até vender minha casa, se for o caso, tal, mas nós precisamos disso. Se é esse o caminho, eu vou fazer isso. Mas eu preciso realmente dessa verba. Eu estava orando, assim, conversando com Deus, batendo papo com Ele lá no centro de oração. Naquele tempo ainda a gente estava assim, zeladoria e tal, então a gente revezava, né, as pessoas aqui para ficar um pouco na igreja. E ali era a minha vez. De repente, toca a campainha. Eu falei, essa hora, né? Mas tudo bem, vou lá, né? Abri a portinha assim. Olhei. Eu vi o irmão lá. Falei, uma noite fria daquela, e ele estava de pijama. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Abri a porta. Ô, irmão, o que houve? Ele falou, pelo amor de Deus, pastor, me ajude. O que houve? Ele não veio nem de carro. E ele mora um pouco distante da igreja. Ele veio correndo. Eu falei, rapaz, faleceu alguém? O que houve? Ele falou, não. Puxou a mão trêmula, puxou o talão, fez o cheque, falou, eu preciso, pega, pastor, pega, porque senão eu não vou conseguir ter paz hoje. Falei, Senhor, foi rápido mesmo, hein? Glória a Deus, aleluia. Eu nem pedi eu só pedi que viesse. Diga assim comigo, eu só tenho que orar. Está escrito, faça conhecido diante de Deus os seus propósitos e descansa, porque é Deus que vai fazer o milagre. Aleluia, aleluia, aleluias, aleluias, aleluias. Glórias e glórias e glórias ao teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória a ti. Ah, Pai, te louvo. Agradecido seja o teu nome, Senhor. Que palavra o Senhor tem na tua palavra. Que o poder opera através de nós. Tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Espírito Santo, é só o Senhor que pode nos ensinar e revelar. Eu não tenho esse poder. Posso falar da palavra, inspirado por ti, Senhor. Mas quem traz a revelação e o conhecimento é o Senhor, Espírito Santo. Tanto para os que estão aqui comigo, para os que estão podendo participar agora dessa transmissão. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te entregar toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, pelo poder que é dado pela tua palavra, no maior nome que se nomeia, o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. E obrigado mais uma vez, Senhor, por o Senhor permitir eu estar no templo,
falando dos teus mistérios, dividindo com os meus irmãos coisas poderosas da tua palavra, que precisaríamos de muito, mas muito tempo para podermos meditar, Senhor, em toda essa palavra. Eu quero te agradecer, te louvar, te entregar toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus, e te agradecer por estar, Senhor, aqui, mais uma vez para trazer a semente, com o qual o Senhor tem abençoado a minha casa. Bendito seja o nome do Senhor, porque eu sempre vou dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar a vitória até aquele dia, a coroa da vida, e ter o nome escrito no livro da vida. Eu te abençoo em nome de Jesus.